Olá, estimados irmãos, vamos em nome de nosso amado e Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito, vamos dar continuidade aos estudos das nossas lições. Vamos estudar a lição 11 com o título História da Alimentação. E essa segunda-feira, o segundo tópico também traz para nós o título Prontos para Jesus? É uma pergunta. Vamos ver as respostas dessa pergunta na pergunta A e B desse tópico. A pergunta A traz o seguinte inquérito: por que tantos hebreus foram destruídos no deserto? Por quê? Bem, o apóstolo Paulo, ele vem trazendo em 1 Coríntios 10, 5 a 10, um pequeno relato sobre o aspecto. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se sentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Portanto, o apóstolo Paulo aqui, recordando alguns aspectos do povo hebreu, do povo que saiu do Egito, ele traz aqui alguns aspectos de alguém que, quando eles se aventuraram a não cumprir aquilo que Deus determinou, aos preceitos, aos mandamentos da época, e realmente o custo foi a vida, né? Então, temos aqui para nós, e vem dizendo que tudo isso aconteceu para ficar como exemplo para nós, para que nós também não cobicemos coisas más. Ainda o apóstolo Paulo em Hebreus capítulo 3, 19 diz: e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Então, realmente, por que tantos hebreus foram destruídos no deserto? Porque exatamente por não obedecer, por não cumprir aquilo que Deus propôs para a própria proteção deles. Quando eles abriram mão da proteção que Deus colocou, infelizmente, houve consequência. Diz a pena inspirada: os vigias sobre os muros de Sião deveriam ter sido os primeiros a saber das notícias da vinda do Salvador, os primeiros a erguer a voz para divulgar a proximidade da chegada dele, os primeiros a alertar o povo quanto ao preparo para a sua vinda. No entanto, entregavam-se ao comodismo, sonhando com paz e segurança, enquanto o povo dormia em seus pecados. Jesus viu a sua igreja assemelhando-se à figueira estéril, coberta de pretensiosas folhas, mas destituída do precioso fruto. Notava-se uma arrogante obediência às formas da religião, mas faltava o espírito verdadeiro, humildade, arrependimento e fé. Os únicos traços que poderiam tornar o culto aceitável a Deus. Em vez das graças do Espírito, havia orgulho declarado, formalismo, vanglória, egoísmo, opressão. Uma igreja apóstata fechava os olhos aos sinais dos tempos. Deus não a abandonou nem permitiu que a fidelidade divina lhe faltasse, mas essa igreja se afastou dele, separando-se do amor divino. Pelo fato de terem se recusado a cumprir as condições, as promessas de Deus também não se cumpriram neles. Portanto, irmãos, temos aqui um alerta muito grande para nós. A pergunta foi: por que os hebreus foram destruídos no deserto? Agora, a pergunta que eu faço: por que muitos hoje estão pagando consequências e por que muitos vão se perder nos finais dos tempos? Pelo mesmo motivo. E o que é mais impressionante é que nós temos o exemplo do dilúvio, nós temos exemplo de Sodoma e Gomorra, nós temos exemplo do povo no deserto, nós temos exemplo do judaísmo legalista, que também foi recusado. Nós temos o exemplo da própria irmã, a igreja, que nós fomos expulsos dela, que também não quis acatar aquilo que Deus trouxe para eles. Ou seja, temos todos os alertas, temos todos os exemplos, temos toda uma história para ver e tirar como exemplo. E será que estamos atentos a esses detalhes todos? Será que realmente
como diz ali, estamos prontos para Jesus, que é o tema do nosso tópico. Então as lições vêm para nós como um alerta, como advertência, porque eu digo sempre, a graça de Cristo é abundante, mas a graça, ela tem que trazer transformação. Quando nós vamos a Cristo com o coração aberto, aceitar a sua graça, Ele nos perdoa. E isso traz transformação para nós, isso traz uma conduta. Não adianta nós sermos visivelmente um cristão que todos acham, nossa, aquele irmão, que sagrado que ele é, que consagrado que ele é, né? E como é que está o coração? Porque a pompa que tinha o judaísmo na época de Cristo deixava muitas pessoas de queixo caído. Mas dava fruto? Não, estava como a figueira, exuberante, linda, vistosa, mas não tinha fruto. E se na sua vida não tiver frutos, de que adianta a religião? Então fica aqui a questão para cada um analisar a sua vida, né? A sua questão. Vamos ver a pergunta B. Ela traz para nós... perdão, ainda tem aqui... nós lemos o Grande Conflito, páginas 315 e 316. E ainda temos aqui manuscrito Reliers, volume 1, página 315, que diz: lembremos que o tempo é curto. Digam ao povo que eles estão desperdiçando preciosas oportunidades para o serviço. Todas as nações devem ser advertidas e instruídas a buscar o Senhor sem demora, pois aquele poderoso anjo que enganou tantos da hoste angélica está atuando incansavelmente para executar as mesmas armadilhas sedutoras que usou para enganar milhões e que ainda pretende usar para iludir o mundo inteiro. A obra sobre a qual o profeta Zacarias escreve é um tipo de restauração espiritual que deve ocorrer em Israel antes do fim dos tempos. Chama atenção aqui porque o inimigo, ele não é preguiçoso igual nós. Ele está ativo e muito ativo o tempo todo. E nas profecias está escrito que, se possível, ele enganaria até os escolhidos de Deus. Então, se nós não tivermos agarrado às promessas, agarrado com o lado espiritual, não estiver santificando nossa vida, não estivermos realmente dedicando tempo para as coisas sagradas, para estar espiritualmente forte, alimentado, não vamos estar entre os escolhidos. E o inimigo vai ser capaz de nos enganar. Portanto, temos que ter muito cuidado, porque ele está sempre executando as mesmas armadilhas sedutoras que usou para enganar milhões de pessoas até hoje. Então, devemos ter cuidado com isso. Agora sim, vamos à pergunta B. Como isso se aplica a nós na preparação para a segunda vinda de Cristo? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 11, traz: ora, tudo isso sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegado o fim dos séculos. É impressionante como o mundo está colapsado nos últimos tempos. Se nós formos ver notícias internacionais, não é essa lenga-lenga de notícia local que vem ali com mortes, com assaltos, com sensacionalismo, não. Vamos ver notícias a sério. Vamos tentar encontrar notícias de redes ou notícias mais sérias. Olha como está o mundo. Um lado queimando cidades inteiras, já não é nem mata mais, porque já antigamente tinha fogos nas matas, queimava um monte de árvore, um monte de coisa, de vez em quando um ou outro morria nisso, mas agora não, queimando cidades inteiras, e não só na América, que na Europa também já tem cidades que também levou com queimada e pessoas morreram. Por outro lado, olha enchentes, furacões, ventos, por todo o mundo. Inclusive aqui a Itália está a sofrer, nesse momento agora, está a sofrer também com condições caóticas concernente a cheias e chuva. E outros locais do mundo estão com a mesma situação. Olha a guerra. Nós sentimos muita guerra agora por estar mexendo com a Europa. Então a Europa agora passa notícia, Ucrânia tal, está aqui pertinho da Europa, a Rússia está atacando. Mas e as guerras que estão existindo nos países da África e outros países aí que estão morrendo centenas de milhares de pessoas? E passa a sua notícia rápida, morreu 30, 40, não sei onde, qual dia, morre 3 na Ucrânia, faz um sensacionalismo tremendo. Não estou dizendo que é pouco, não deveria morrer ninguém, mas o mundo está colapsado, as guerras estão acontecendo. A gente vê que os 4 ventos, os 4 anjos que ficaram de segurar os ventos, devagarzinho aquilo lá vai se afrouxando, e a gente sabe que vai ficar muito pior. Mas tudo isso sobreveio como figuras, foi avisado para nós temos que estar atentos porque as coisas estão se cumprindo.
Diz a pena inspirada, vamos ler ali o Grande Conflito, página 311, diz: precisamos realizar uma grande obra de reforma a fim de preparar um povo para permanecer firme no dia de Deus. O Senhor viu que muitos do seu povo professo não estavam construindo para a eternidade. Por isso, em sua misericórdia, Deus, ele estava prestes a enviar uma mensagem de alerta para despertá-los de sua sonolência e levá-los a se prepararem para a vinda do Senhor. Então, muitas vezes estamos absortos em nossa vida, absortos na nossa necessidade, absortos no que eu quero, no que eu vou conseguir, no que eu tenho que labutar, no que eu tenho que trabalhar, nas dívidas que eu tenho para pagar. E esquecemos que esse mundo para nós é passageiro, é algo que daqui a nada, quando demos por ela, o tempo passou e não sabemos o que pode acontecer no dia de amanhã com cada um de nós, mas o principal é saber ou ter a certeza que estamos preparando para a volta do nosso Senhor Jesus. Ainda o Grande Conflito, página 457 e 458. A história do antigo Israel é um exemplo impressionante da experiência passada dos adventistas. Deus guiou seu povo no movimento adventista, assim como guiou os filhos de Israel ao saírem do Egito. No grande desapontamento, sua fé foi testada como a dos hebreus havia sido no Mar Vermelho. Se ainda tivessem confiado na mão orientadora que esteve com eles em sua experiência passada, teriam visto a salvação de Deus. Por que esse texto é tão importante para nós? E poucos anos depois, alguns anos depois, em 1888, veio uma mensagem muito forte. Veio a reforma dentro da Igreja Adventista, veio com muita força em Minneapolis, na Assembleia de Minneapolis. E ali diz a pena inspirada que 2 anos depois Jesus teria voltado, se tivessem sido aceita aquela reforma. Só que aquela reforma foi um embrião que começou, muitos recusaram, a direção não levou a sério, e aquilo foi. A irmã White escreveu vários textos e advertindo. Deus, por misericórdia, levou ela antes. Mas poucos anos depois veio a guerra, e com a guerra foi realmente algo marcante, onde a igreja realmente desapontou a Deus, a ponto de pronto, foi tirado. Deus, nesse momento então, foi quando foram expulsos aqueles que não concordaram com a direção da obra na época, permitir a transgressão do sexto mandamento, de mandar seus irmãos para a guerra. Imagina, guerra na Alemanha, guerra na França, que foi que guerrearam muito uns contra os outros. E, no entanto, irmãos aqui com irmãos de lá, inclusive a história de irmãos encontrando no campo de batalha, Deus chegou uma altura e falou: olha, não dá. E aqueles que não concordaram com isso, começaram a lutar para que fosse mudado, aquilo não está certo, e começaram a ser um espinho, uma pedra no sapato, e foram expulsos. E esses são os 2% que formam o movimento de reforma, que é o embrião que começou em 1888. Então a nossa reforma não é de 1925, irmãos. A nossa reforma é o embrião de 1888, que foi mantido o estandarte forte de todos os princípios que nós carregamos até hoje. Eu bato muito nessa tecla para evitar uma confusão que há entre de qual reforma que ser da única. A instituição que foi feita a nível cartório, a nível legal, isso é outra questão. A reforma que nós pertencemos é de 1888. Somos remanescentes daquele povo que levou a sério tudo o que foi pedido para ser feito ali. E estamos aguardando a volta de Jesus, tentando seguir os princípios, toda a ordenança, tudo que foi deixado para a proteção do povo de Deus, para conseguir alcançar a Canaã celestial. E esse é o desejo que eu tenho para mim, esse é o desejo que eu tenho para minha família, é nisso que nós baseamos a nossa religião, e é o desejo que eu tenho para cada um dos irmãos que está ouvindo e está vendo esse vídeo. Prepara-te para encontrar com teu Deus, mas para isso tem que andar nas veredas antigas. Não deixe a modernidade do mundo achar que Deus mudou os preceitos de Deus. Não mudou. Em qualquer assunto que você queira puxar, principalmente as instituições, que é no casamento, na alimentação e no sábado. São coisas que não alteraram, são coisas que mantêm-se. E não todos os princípios de fé que nós temos são os mesmos. E não é a modernidade que vai alterar isso, não é o mundo moderno, não é as circunstâncias, não é a dureza do coração dos homens que vai alterar isso. Então devemos ser firmes nesse propósito de ajudar a manter o estandarte da verdade de pé até Jesus voltar.
E nós temos que nos preparar para isso e estar firmes, porque senão o inimigo vai conseguir nos confundir a mente. Que Deus nos dê sua graça, nos abençoe, para que possamos realmente, como traz o tema da nossa lição, estamos prontos para Jesus? Que cada um possa responder: estou lutando com todas as minhas forças para alcançar a Canaã Celestial. Esse é o meu sincero desejo para mim, para todos os irmãos, para toda a família reformista. Amém.